Oi, gente, faz tempo que eu não apareço aqui, né, minha gente? Eu fiquei sumida por uns dias aqui, porque eu tava resolvendo umas coisas aqui da minha vida, sabe? Vocês já viram, né, na capa que eu já falei que vida de mãe, minha gente, é um corre-corre. Já falei aqui na capa, então vocês já sabem, mas daqui a pouco eu vou falar direitinho sobre isso, né, sobre a história da escolinha de Ian, que foi isso que a gente tava resolvendo, eu tava no corre-corre. E também eu acabei deixando um pouquinho de lado aqui o canal, mas eu tava sempre lá no Instagram, como eu sempre falo pra vocês, eu tô todos os dias lá no Instagram, tá nos stories, eu apareço sempre por lá. Eu tava por lá, acabei deixando o canal um pouquinho de lado, mas eu já voltei, tô aqui de novo. Eu tô com a casa toda bagunçada, minha gente, ó, tem coisa aqui pra arrumar roupa, ó, tudo empilhada por aqui, que eu tenho que tirar aqui do varal, dobrar, pra botar nos guarda-roupa, ajeitar esse sofá, tá no pay-per-view aqui, ó, que a gente paga o Globoplay pra assistir. Aí até que não tá tão bagunçado não, mas tá tudo sujo, sabe, empoeirado, dá tanta poeira aqui, minha gente, ó, poeira até no fogão, ó, tá vendo a poeira? Dá tanta poeira aqui que vocês não tem noção, ó, até que tá limpinho. Mas dá muita, ó, aqui, ó. É muita poeira, minha gente. É uma poeira escura, sabe? Às vezes é branca. Eu acho que é como é o nome? Ó pra aí, tá vendo? Eu tenho que estar limpando isso aqui várias vezes por dia, porque é muita sujeira, ó. Ó. O pior é que eu limpei, se eu não me engano, acho que eu não limpei hoje não. Mas eu limpei ontem, só que é muita sujeira. Parece que quem olha assim e vê isso aqui, pensa que faz uma semana que eu não limpo, mas não. Eu acho que é de reforma. Aqui sempre tem reforma, né? Nos andares de cima, tem no de baixo, tem reforma. Aí eu acho que é por conta da reforma que fica essa poeirada toda aqui em casa. Porque menino não tem condições não. Aí eu vou dar uma limpadinha agora que tá sujo. O fogão tá sujeira e poeira também que tá aqui. E os pratos, vou guardar, lavar os pratinhos que tem, dar um jeitinho aqui na casa. Mas tá trabalhando ali, deixa eu mostrar. Tá trabalhando aqui. Não pode ser nada. E Ianzinho tá aqui dormindo. Ele saiu da fralda, minha gente, novidade, ele saiu da fralda. Aos pouquinhos a gente tava dando tempo pra ele, sabe? Pra ele sair no tempo dele. Agora com 3 aninhos ele saiu da fralda, só usa a fralda de noite pra dormir. Ele tá dormindo ali, cochilando de cueca, não era pra ele estar de fralda, né? Porque é arriscado ele fazer xixi ali, porque dormindo ele não tem controle. Mas como foi rapidinho, ele dormiu de repente, caso ele fizer xixi ali, eu vou lá, eu dou um jeito no colchão, boto pra secar, lavo. Mas agora durante o dia ele não usa fralda mais, é só de noite pra ir dormir. E aqui tá meio bagunçado, vida real, né, minha gente? Aqui o quarto aqui, ó, bagunçado. Hoje é sexta-feira, então eu troco essas roupas de cama todinha, boto pra lavar. Dando um jeito aqui, passando um vejazinho mesmo rápido, porque depois eu lavo outro dia. Eu lavo de verdade, limpo, né, esse fogão direitinho, tiro todas as bocas, faço, limpo direitinho as trempas. Hoje é só uma rapiação mesmo, pra passar o final de semana, pelo menos os primeiros momentos do final de semana com ele limpinho, porque fogão é um negócio que suja tão rápido. Você faz uma comidinha que já fica tudo sujo. Pronto.
Aí eu boto de volta. Pronto, agora eu limpei com veja mesmo. Veja, um paninho e pronto. Já tá limpo. Agora eu vou lavar os pratos. Lavei, tá tudo lavadinho aqui. A próxima coisa que eu quero comprar aqui pra essa casa, essa cozinha, é um armário pra cá, minha gente, que eu tô muito incomodada com essa área aqui vazia. Enquanto isso, tem coisa minha de cozinha dentro dessa caixa aqui. Eu tô a fim de me livrar logo, eu não aguento mais caixa. Já me livrei de um monte com os guarda-roupa e falta agora da cozinha. Então, eu quero me livrar. Isso aqui é lixo. Essa caixa aqui a gente vai jogar no lixo. Foi o ventilador que a gente comprou, que a gente não tava aguentando viver com um ventilador só aqui. A gente comprou 2. Tinha mostrado lá no Instagram. Essa aqui é coisa de cozinha que ainda tá guardada, então tem esse espaço aqui de baixo sobrando. Eu queria muito colocar um armário aqui, sabe? Um balcão aqui embaixo. Tem esse aqui que vocês disseram, Vanessa, porque não colocou aqui embaixo, era pra ter colocado embaixo. Mas, gente, a gente precisava de um lugar pra apoiar um micro-ondas, que ele tava sobrando, ele tava aqui, ó, em cima da mesa aqui. E aí, toda vez que abria, tinha que esticar todinho por causa da cadeira que atrapalhava. Eu queria um lugar na cozinha, então eu coloquei ele ali por conta disso. E também porque a profundidade do armário, do balcão, né, é grandona. Caberia aqui embaixo, mas tem um problema. Esse dente que tem aqui, tá vendo? Tem um dentezinho aqui. Tá vendo? Deixa eu mostrar mais de lado pra vocês verem. Aqui embaixo tem esse negócio aqui, que também ocupa um pouco da pia, tá vendo? Então o armário não iria entrar totalmente aqui. Ele ia ficar passando pra fora por causa disso aqui. Tá vendo? Ele tem 55 de profundidade, acho que se não me engano 55. Mas come 10 centímetros isso aqui. Então eu teria que fazer o quê? Ou colocar um armário estreitinho aqui, né? Que ficasse sobrando esse lado aqui. E ele viria daqui pra cá. Ou pegar um com uma profundidade menor, que viria até aqui, ó. Ia ficar sobrando um espaço lá de trás. Mas ninguém nem ia ver, né? Então é isso que eu quero. Eu quero pegar um móvel mais estreitinho, que tem uma profundidade mais estreita. Aquele ali, ele não iria entrar aqui por causa disso aqui, que ia ficar empatando, sabe? Ia ficar esse lado aqui um pouco mais pra fora, por causa daquilo ali. Ele não iria entrar, então isso é um problema. E é por isso que eu também não consigo colocar uma prateleira. Eu conseguiria a prateleira se eu serrasse, sabe? Mas aí colocar cortina aqui, eu não quero, que aqui venta muito, ia ficar essa cortina balançando. Eu preferia um móvel mesmo. Daria para serrar uma parte desse móvel, né? Pegar um pedaço dele aqui e serrar, tirar essa parte. Só que a gente comprou para futuramente vender, porque futuramente eu quero fazer um móvel planejado, né? Então esses móveis, tudo que a gente vai comprar é tudo baratinho, mas por enquanto, porque futuramente a gente quer fazer um móvel planejado, mas aí eu não vou serrar uma, como é que eu vou vender ele depois, sabe? Eu quero um estreitinho mesmo, para deixar aqui embaixo. Então depois eu vou procurar colocar um grandão aqui em cima, um móvel, um armário aéreo aqui em cima, para guardar compras. Aí eu fico com um móvel, 2 aqui embaixo, um ali em cima, e tiro esse aqui, que é muito ruim guardar compra ali na lavanderia, minha gente. Aí esse aí eu tiro, boto a porta dele de volta com o espelho, que eu tirei o espelho para ficar usando ele lá no quarto. Olha o espelho ali, ó, apoiado na parede, tá vendo? Tá apoiado na parede ali. O espelho dele eu deixo ali apoiado na parede lá no quarto, pra eu usar como espelho, porque aqui nessa casa bem não tem espelho. Aí o que é que eu faria? Colocaria o espelho de volta e deixaria ele lá no meu quarto, guardando meus produtos, minhas coisinhas, mais um móvel, tá? Entendeu? Aí por isso que eu tô querendo colocar pelo menos só mais um aqui. A minha ideia era colocar um aqui e um em cima. Mas pelo menos, no mínimo, eu quero mais um aqui. Hoje o clima tá chuvoso. Ai, minhas compras é uma bagunça. Tudo uma bagunça, minha gente. É muito ruim guardar aqui. O clima tá chuvoso, tá vendo hoje? Tá meio nublado, já choveu várias vezes. Eita, me empinando pipa ali. Já choveu algumas vezes hoje. Tá meio nublado.
O calor hoje deu uma trégua. Geralmente é quente, só que hoje aliviou mais. Antes de eu continuar fazendo minhas coisas lá, vamos lá para eu conversar com vocês sobre a questão da escola de Ian. Então, gente, a gente tirou ele da escola, porque o que acontece? A gente não estava satisfeito com a escola, questão de organização da escola, em questão de vínculo com a criança. Eu vou explicar para vocês melhor o que é que acontece. Ian é uma criança criança de pandemia, sabe? De época de pandemia. Ele nasceu em 2019, a gente foi para São Paulo no finalzinho de 2019. Pra quem não sabe, a gente é de Recife, mas a gente foi morar em São Paulo, ficou 2 anos morando lá. Então, a maior parte da vida de Ian, ele viveu em São Paulo. Ele foi bebezinho para São Paulo e voltou já com quase 3 anos. Então, além dele crescer em uma pandemia, onde a gente cumpriu o isolamento social e a gente realmente ficou dentro de casa, a gente, quando saía, depois ficou meses trancado dentro de casa. Quando saiu, a gente começou a sair, que a gente viu que a situação estava melhorando, a gente ia para lugar aberto e ficava afastado de outras pessoas. Então ele não brincava com outras crianças, nem pela rua, nem dentro de casa, porque a gente não conhecia ninguém em São Paulo, não tinha avó, ele não foi criado com avó, com parente, era só eu e ele. Ele e Márcio, né, o pai dele, só nós 3. Ele era sempre acostumado comigo e com o Márcio, sempre, era só nós 3. E ele nunca tinha ficado com outra pessoa além de nós. Ele sempre dormiu com a gente, ele sempre passou o dia. A gente nunca tinha deixado ele com outra pessoa para ir fazer uma coisa, nunca. Ele sempre fez tudo junto com a gente sempre fez tudo junto com ele. E aí, por sentir que seria melhor para ele, pra gente também, estar de volta aqui em Recife, estar junto dos nossos amigos, do lugar que a gente conhece, ele crescer com as avós dele, a gente voltou. E agora, com 3 anos, a gente sentiu que era o momento, que já estava bem, já estava bem melhor, né, a situação do país em relação à pandemia, então já dava para colocar ele na escola e já era o momento, era realmente necessário para ele desenvolver mais, né, as relações com outras pessoas além da gente. A gente colocou ele na escola, a princípio eu já achei ela muito desorganizada, depois que eu já tinha matriculado ele, que eles vieram adiar o início das aulas, mas avisaram pra gente bem em cima. A aula ia começar na terça-feira, eles avisaram pra gente na segunda-feira, mais ou menos umas 8 horas da noite, assim. E eu fiquei indignada com isso, não tem problema nenhum adiar a aula, o problema é ter avisado em cima da hora, porque eu passei o dia organizando tudo, para deixar tudo pronto para o dia seguinte. No momento que eles ligaram para mim, eu estava no mercado. Eles ligaram, era mais ou menos umas 8 horas da noite. Eu estava no mercado fazendo compra para ele levar de lanchinho no outro dia. Eles me ligaram para avisar que não ia mais ter aula. Eu fiquei indignada com isso. Que a aula tinha sido adiada para 2 dias depois. Eu fiquei indignada porque se fosse eu que estivesse precisando dele de 8 horas da noite para resolver alguma coisa, eles não iriam me atender. A escola não ia me atender porque eu estaria fora do horário comercial. Me ligaram para avisar bem em cima da hora que no dia seguinte não ia mais ter aula, ia estudar de manhã. Eu iria me acordar de 4h30 da manhã para poder organizar o restante das coisas, café da manhã, dar banho nele. Então eu ia me acordar de 4h30, já estava tudo certo, despertador pronto para eles me avisarem que ia adiar. Eu tinha outras coisas para fazer, deixei as outras coisas para lá e fui organizar isso, feito uma trouxa. Fiquei arretada com isso. Outra coisa, trocaram de professora em cima da hora, sem nem avisar pra gente. A gente foi lá no dia de entregar os materiais. Ian conheceu uma mulher lá, uma professora, que se apresentou pra gente com um nome. Quando foi no dia de criar o grupo, antes de começar as aulas, criaram um grupo do pessoal da salinha, só da salinha de Ian. E uma mulher se apresentou como professora, só que com outro nome. Eu chamei ela no privado e disse, como assim? Ele conheceu a professora X. A gente passou os dias todos, antes do início das aulas, treinando ele, falando, olha, professora X, quando você precisar de alguma coisa, você tem que falar com a professora X, é ela que vai ficar com você, tudo. Pra, quando criarem um grupo, outra mulher criou. Eu perguntei, deve estar acontecendo algum engano. Ela disse, não, é porque ficou muito menino nessa turma, muita criança nessa turma, e a gente precisou dividir. Então a professora que você conheceu vai ficar com outra turma e Ian agora vai ficar comigo. Não foi avisado em momento nenhum, eu só descobri isso porque eu estranhei um nome diferente e fui lá perguntar, porque senão a gente ia ser pego de surpresa no primeiro dia de aula, ia chegar lá e ia ser entregue pela primeira vez na vida, ficar com uma pessoa desconhecida, uma pessoa que ele nunca nem viu, sendo que a gente treinou um menino a semana todinha para ficar com essa outra mulher.
Eu achei o cúmulo, sabe? Mas tudo bem, deixei pra lá. Início das aulas, o processo de adaptação foi péssimo. Eu, como sou mãe de primeira viagem, eu nunca tinha ido pra escola, eu nunca tinha mandado filho nenhum meu pra escola, eu só tenho ele de filho, nunca tinha passado por essa experiência na vida. Eu não teve esse processo de que tem escola que colocam a criança, deixam ela só um pouquinho do dia, né? Porque Ian vai estudar meio período, eu quero que ele fique só meio período. Só que aí são 4 horas, né? Mais ou menos 4 horas. Tem escola que deixa ele nos primeiros dias só 2 horas. E a mãe fica junto. Eu vim descobrir isso depois. O primeiro dia, que foi até o dia que eu gravei o vídeo aqui, que tem vídeo aqui no canal do primeiro dia de aula dele, que eu vou deixar linkado pra vocês aqui em cima. A gente deixou o menino na escola e voltou pra casa e ele ficou lá às 4 horas. O que me deixou mais aliviada foi que, como ele é bem dado, assim, sabe? Se ele for brincar com alguém, se ele vê alguma brincadeira, ele vai e ele nem olha pra trás. Então lá a gente deu tchau pra ele, ele nem ligou. Aí eu fiquei mais aliviada, mas eu fiquei aqui preocupada, pensando, meu Deus, o que será que ele tá fazendo lá? Como será que tá, sabe? E assim, não teve processo de adaptação, eu não fiquei lá com ele nunca ficou com ninguém, ele é uma criança de pandemia que ficou trancada dentro de casa direto, que não teve muito contato com outras crianças, que nunca ficou com ninguém, né, de fato, nem com parente, nem com vó, nem com ninguém, ele só ficava com a gente deixou ele na mão de uma mulher desconhecida e não teve processo nenhum de adaptação. A comunicação da escola é péssima, péssima, a gente não consegue falar direito com a professora, a gente não consegue entrar na sala, a gente olha por uma janela, se a gente quiser falar com a professora, tem que ficar gritando por ela, por essa janela, ou então mandar chamar ela, aí tem que ir lá, alguém chamar ela vem, mas como é na correria do dia a dia da escola, ela não consegue parar para conversar com a gente direito. Eu perguntei para ela algumas vezes como é que tava e tal na aula, como é que ele tava, ela disse que ele chorava, mas que era normal. Depois de uns dias ela veio falar pra gente que o menino chorava da hora que a gente deixava ele lá até a hora de ir embora pra casa. Então ele chorava o dia inteiro e não parava, ele chorava o dia inteiro e a gente não sabia disso. E aí mais uma coisa que me incomodou muito, a falta de comunicação. Desde o primeiro dia era pra ela ter dito que ele chorou o dia inteiro, ela não falou nada, ela veio me falar depois de dias, eu tava deixando o menino lá pra chorar o dia inteiro, quando a gente chegava ele tava chorando. Só que eu achava que ele tava chorando porque tava próximo do dia de chegar. Ele é bestinha ainda, ele não sabe contar muita coisa. Ele conta algumas coisas, mas ele não sabe contar tudo. Por exemplo, ele não sabe contar que ele chorou o dia todo. Ele conta que ele chorou, mas ele não sabe contar que ele chorou o dia todo. Então eu precisava de comunicação com ela, essa comunicação não teve. Eu tive que pedir a ela pra ficar lá no início, até ele se adaptar. Ela disse que tudo bem, eu poderia ficar lá, só que eu só poderia ficar lá até 3 dias. Passou de 3 dias, eu não poderia ficar lá. Gente, eu fiquei 2 dias lá na aula e quando eu cheguei no primeiro dia, ela veio me dizer que eu só podia ficar até a hora do recreio. Quando começasse o recreio, quando terminasse o recreio, eu tinha que ir embora pra casa. Gente, só que eu fiquei, né, o dia todo, mas eu passei 2 dias lá e eu vi que Ian tava muito apegado, ele só queria estar comigo, ele ficava com receio. No segundo dia, ele até brincou mais um pouquinho de nada, sabe? Ele até ficou mais enrolado, mas ele tava sempre olhando pra mim, pra ver se eu tava lá. Ele gosta de brincar com outras crianças. Quando a gente sai com ele pro parquinho, ele brinca com outras crianças, ele interage com outras crianças, ele brinca. Só que na escola ele estava todo introvertido, porque ele estava com medo de eu ir embora, ele ficava olhando pra mim direto. Então é um processo de adaptação que eu senti que até seria fácil, sabe? Mas precisaria de mim ali. Fácil, entre aspas, né? Daria pra passar, pra gente passar. Mas não só 3 dias, gente. Não tem como engessar. Tem crianças que nem precisam de processo de adaptação. Tem outras que passam só com 3 dias, tem outras que, sei lá, duram uma semana. É muito relativo, não tem como engessar e dizer toda mãe só pode ficar até 3 dias, porque as crianças são diferentes. E eu vi que eu fiquei 2 dias, eu percebi que só mais um dia não ia ser suficiente, que Ian é muito apegado, porque ele só ficou com a gente, é algo totalmente compreensível. E aí a gente já não quis mais levar ele, já depois disso, no 3º dia eu nem quis mais levar ele. Outra coisa que eu percebi também, enquanto eu tava lá, é que não vi tanto o vínculo da professora com os alunos, sabe? De ter aquele amor mesmo, o que eu sentia era como se as crianças estivessem lá só passando o tempo. Não existiam atividades que desenvolvesse, sei lá, a criatividade das crianças, nada. Elas pegavam papel assim, mandavam os meninos desenhar e pronto. Só para passar o tempo, esperar os pais chegarem para buscar de novo. Então eu fiquei incomodada com isso. Eu percebi que lá tinha cantinho do pensamento para crianças que não obedeciam.
E eu não concordo de jeito nenhum com o cantinho do pensamento. O menino brincando lá, gritando, fazendo bagunça, ela reclamava, mandava o menino pro cantinho do pensamento para pensar no que estava fazendo. Uma criança de 3 anos sentar numa cadeira para pensar no que tá fazendo, gente. Eu achei um absurdo. Como eu já estava muito insatisfeita com a desorganização, sistema de educação, de cantinho do pensamento, sabe? Eu estava insatisfeita também com o processo de adaptação, que estava me incomodando muito. Eu deixar a Ian com professoras que eu via que não tinham um vínculo direito com ele, que eram totalmente desconhecidas para ele, que ele não tinha nem passado por, não tinha nem conhecido antes, né? Eu simplesmente saí jogando ele lá. A gente então preferiu tirar. Foi um aprendizado pra gente já saber como é esse processo de adaptação. A gente não quer deixar Ian sem estudar esse ano, porque como eu falei, ele precisa de interação, de contato com outras crianças. A gente leva ele todos os dias pra brincar, a gente vê que ele gosta de brincar e tudo. Mas a gente também quer treinar ele, ficar com outras pessoas, e não só com a gente o tempo todo. E não só brincar um pouquinho no parquinho, ele também tem que fazer atividades, aprender coisas novas, que às vezes a gente só aqui em casa não vai conseguir passar pra ele, né? Que a gente tem também nossas coisas pra fazer. E ele precisa ter contato com outras crianças, brincar, ver outros ambientes, sabe? Então a gente quer de todo jeito colocar ele na escola. A gente já conseguiu uma outra escola, a gente conversou, a gente viu que seria melhor. Então, a gente vai passar por outro processo de adaptação. Ele vai começar as aulas segunda-feira agora. E provavelmente esse processo de adaptação vai ser ainda mais difícil, porque ele já vem com a bagagem da escola anterior, né? O que ele conhece de escola é aquilo da escola anterior que ele viu. Ele já está acostumado com aquela professora que ele passou alguns dias indo para aula. Ele já viu, estava acostumado com aqueles amiguinhos, com aquele ambiente. Então, ele vai ter que desconstruir isso tudo para poder se adaptar a essa nova escola, que a gente espera, a gente pesquisou bastante, pensou bastante, a gente espera que essa tenha sido uma boa escolha. A gente já conversou sobre o processo de adaptação e falaram pra gente, olha, que não tem cantinho de pensamento, a gente não trabalha com isso, cantinho de pensamento é castigo, e isso a gente não trabalha assim. E o processo de adaptação é aos pouquinhos, falaram pra mim que eu vou ficar lá, e aos pouquinhos eu vou me levantar pra ir ali, vamos vai ali no banheiro, e aí mas ela volta, eu vou sair um pouquinho por alguns minutos, depois eu volto, pra ele ver que eu volto. Depois mamãe vai comprar um negócio ali, e depois demora mais até eu realmente sair de fato. E nos primeiros dias ele só vai ficar 2 horas. E sempre que sair, ter que me despedir dele, a coordenadora falou pra mim isso, que eu preciso me despedir dele, que é importante, eu não posso sair, de repente ele perceber que eu não tô mais. Gente, eu achei incrível, que é uma escola que faz tudo que eu penso, sabe? Que não tem esse negócio de canto de pensamento que eu não gosto. Então, assim, eu acho que vai ser melhor pra gente se adaptar lá. Eu percebi que na escola anterior, né, mesmo que ele se adaptasse, eu não ia me sentir confortável em levar ele pra lá. E esse foi o principal motivo que eu quis tirar ele, porque mesmo que ele se adaptasse, eu vi que era uma escola que eu não tinha confiança. E a primeira coisa que a gente precisa ter é confiança na escola que a gente tá mandando nosso filho. Mesmo que ele adaptasse, eu não ia ter confiança naquela escola, eu não ia ter confiança de deixar ele lá, saber que ele estava aprendendo, que ele estava desenvolvendo a criatividade, porque pelo que eu vi, ele não estava. Eu ia ficar em casa imaginando, meu Deus, será que ele aperreou lá e foi pro cantinho do pensamento? Porque aquilo ali pra mim é uma humilhação. Eu achei um absurdo. E nessa escola eu sinto que eu vou ficar mais confiante, eu vi que ela é muito mais segura. Outra coisa, segurança da escola, minha gente, segurança da escola lá é péssima, péssima, péssima. Vocês não têm noção, eu morro de medo daquela questão de segurança. E na escola anterior, né, a primeira escola, a Márcio foi chamar no vidro, assim, a professora para pedir a máscara de Ian que estava no chão. A gente tinha ido buscar ele nesse dia e Márcio falou com ela pela janela, assim, apontando, que a comunicação lá é péssima. Aí apontando, assim, para o chão e para pedir a máscara de Ian que estava no chão na hora da gente ir embora, para levar a máscara junto, né? Aí ela pensou que Márcio estava indo buscar uma menina lá. E ela pegou a menina e ia entregar para Márcio. Uma das alunas ela ia entregar para Márcio. Sendo que Márcio tinha acabado de pegar Ian. Vocês têm noção disso? Márcio tinha acabado de pegar Ian com ela. Acabado de pegar. Ela esqueceu dessa informação. Ela esqueceu que é muito menino lá. Acho que ela estava lá doida de tanto menino chorar no ouvido dela. Ela esqueceu dessa informação e ia entregar outra menina para Márcio. E aí, quando Márcio viu que ela estava vindo com a menina, Márcio disse, não, eu quero a máscara que tá no chão. Ela veio, eita, meu Deus. Quando eu vi isso também, outro ponto, meu Deus do céu, não vou sentir confiança de deixar
meu filho numa escola dessa, não vou. E nessa nova escola que ele vai ter todo um processo lá de segurança para entrar, tem todo um cadastro. Você precisa validar lá que você é o responsável para ir buscar aquela criança. Tem todo, gente, é totalmente diferente. Eu me sinto muito mais segura, muito mais tranquila nessa escola. Então a gente vai passar por um processo de novo. Teve gasto, né, que a gente teve que comprar livro de novo, comprar farda de novo, mas eu acho que vai valer a pena, é importante. A gente ainda pensou em tirar ele dessa escola e só matricular ele ano que vem, né? Que ele vai estar com 4 anos, vai ser na idade obrigatória. Mas é importante para ele ir para a escola esse ano, então a gente priorizou mandar ele para a escola esse ano. E agora vamos ver, né? As aulas dele vai começar segunda agora. E eu vejo se eu gravo pra vocês, eu conto pra vocês como é. Não vou conseguir gravar muito lá, né? Porque lá eu vou ficar lá com ele só vai ficar 2 horas. Eu vou ficar lá com ele, mas comenta aqui pra mim se vocês querem que eu grave alguma coisa, como que vai ser a rotina, que aí eu gravo pra vocês verem como é. Porque, gente, eu também tô muito ansiosa. Me conta como foi o processo, quem tem filho, né? Me conta aqui nos comentários como foi o processo de adaptação com seu filho, porque aqui nesse primeiro... A adaptação até que eu acho que seria legal, eu não vi muito problema com o Ian não, sabe? Só a questão do apego mesmo, que ele é bem apegado com a gente, que já era o esperado. Mas eu acho ele uma criança bem desenrolada assim pra ficar com outras pessoas, de brincar. Ele gosta muito de brincar, ele só tem meio de receio de ficar longe da gente. Quando ele se acostumar a ficar longe da gente, eu acho que vai ser tranquilo, acho que vai ser fácil essa questão da adaptação da gente. O problema mesmo foi a escola, foi a maneira que a escola tem de disciplinar os alunos, sabe? Que não bateu com o que a gente pensa, ou a falta de organização, a falta de segurança na escola eu acho que eu achei absurdo. Enfim, foi isso, é por conta disso que a gente tirou ele da escola, mas ele já tá matriculado numa nova, já vai começar segunda-feira. E agora eu vou continuar na arrumação aqui do restante da casa. Vamos lá comigo. Já dei um jeitinho aqui, falta só essa roupinha ali pra guardar no guarda-roupa, que eu esqueci de botar lá. Mas aqui eu já dei, tem um negócio ali que também eu vou tirar, mas já dei um jeito, tá cheio de coisa aqui, a mesa. Já dei um jeito aqui na sala também, tem que tirar isso aqui. Ai, mas tô dando um jeito por enquanto, né? Tem um monte de coisa pra organizar ainda aqui. Mas por enquanto eu vou dando um jeito. Tem mais roupa aqui agora pra secar, que eu já tirei tudo que tava aí secando, já coloquei uma roupa nova. E anoiteceu já, já tá de noite, ó. Colocaram umas luzinhas ali, eu achei tão bonitinho. Menina aqui brincando no condomínio. Eu não sei que milagre hoje, tá? Não tem homem jogando bola, que é todo dia, minha gente, todo dia. Mas hoje de tarde tava, eles não vieram agora de noite, até então, mas daqui a pouco tá tudo aí jogando bola.